Olá, meus queridos, tudo bem? Eu sou a Cláudia Leonardi, esse aqui é o Mãe Literatura e hoje é dia 12, todo dia 12 é dia de 12 livros para 2026. E hoje eu trouxe um livro que eu gostei demais para mostrar aqui para vocês, para compartilhar as minhas impressões. O livro de março desse projeto que eu amo, e relembrando que são 12 autoras brasileiras contemporâneas e a cada mês eu sorteio uma delas, então eu não sei a ordem das leituras. E o livro deste mês de março é Pitangas Verdes, da Mariana Lobato Botter. Sabe quando você já sabe que você vai gostar do livro? Aconteceu aqui com esta leitura. Eu já imaginava que eu fosse gostar bastante, mas eu gostei mais ainda do que eu imaginava. Foi uma leitura muito, muito boa. Eu já acompanho o trabalho da Mariana pelas redes sociais e vou começar essa minha resenha em vídeo, né? Essas minhas impressões falando sobre a Mariana. Olha aqui, essa moça, essa mulher bonita aqui. Vou falar aqui um pouco sobre a apresentação dela. Então, Mariana Lobato Botter é diplomata, formada em Direito pela USP, pós-graduada em Escrita Criativa pelo Instituto Vera Cruz e graduada em Letras. Como diplomata, serviu na Palestina, em Boston e La Paz. Apaixonada pelas palavras que movem a diplomacia e a literatura, criou o perfil Livro Diverso, que é por onde eu a acompanho. Seu primeiro romance, Pitangas Verdes, foi vencedor do concurso literário Vila Labrador, eleito por um júri formado por Jefferson Tenório, Mariana Salomão Carrara e Socorro Racioli, nomes proeminentes da literatura brasileira na atualidade. É casada com Bel Botter e mãe de Bruno e João. Então, eu normalmente falo no final sobre a autora, né? Mas eu quis trazer para mostrar um pouco para vocês de como esse livro, né, chegou. Então ele foi vencedor deste prêmio, deste concurso, né? Eu gosto muito do trabalho dessa editora, da Labrador. É uma editora de autopublicação, mas assim, tem livros muito bons, o pessoal da editora é muito querido. E aí aqui na quarta capa nós temos os depoimentos, né, as citações da Silvana Tavana, do Julian Flux e da Mariana Salomão Carrara. E na orelha, Marion Minervo. E aí eu já começo falando sobre as minhas impressões, tá? Eu gosto muito de ser surpreendida pela leitura, muito. Então eu não leio sinopse, eu não leio orelha, eu não leio nada. Eu gosto, essa é uma experiência minha, tá? Mas eu acho que para um livro como o Pitangas Verdes, isso funciona muito bem. Você ser surpreendida sem saber o que você vai encontrar na leitura. Tem gente que não liga para spoilers, tem gente que não liga para... até quer saber o que vai acontecer. Tem gente que, pasmem, eu acho isso uma loucura, mas leia a última página do livro antes de terminar a leitura. É uma coisa que para mim é impensável, mas para mim, né, não funciona para mim. E eu acho que esse livro aqui é um livro que, se você mergulhar na leitura, a sua leitura vai ser, acho que, melhor ainda. Essa é uma percepção minha, tá? Pode ser que outros leitores não pensem assim, obviamente. Então, assim, eu mergulhei nessa leitura sem saber o que eu ia encontrar. E eu encontrei muita coisa interessante. É um livro extremamente reflexivo, é um livro que tem uma certa melancolia, mas é um livro muito bem escrito, muito bonito. A escrita da Mariana é muito boa, muito fluida. Gostei demais. Ela traz aqui uma mulher, a Ana, que ela volta para o Brasil com os 2 filhos pequenos, o Pedro e a Júlia, e ela vem porque a mãe faleceu na pandemia, sozinha, né? Ela morava sozinha, mãe, aqui em São Paulo. Então primeiro tem essa ambientação que eu amo, né? Da cidade que eu nasci e que eu vivo, de São Paulo. A mãe morava em Perdizes, que é um bairro que eu frequento bastante. E a mãe criou a Ana, praticamente essa personagem, praticamente sozinha, né?
Ela tem a ajuda quando a protagonista era pequena da Fran, que é uma menina que vem morar, né, para servir como uma babá, né, vem morar, que dorme na bicama de baixo, no quarto da Ana. E aí nesses flashbacks nós vamos conhecendo a vida desta protagonista com a mãe, né, como ela foi criada. Ela foi criada, e acho que é uma ambientação muito legal, assim, que me remete a uma fase também da minha adolescência, da minha infância, né? Eu imagino, assim, pela contextualização, que a Ana era mais nova que eu, mas assim, tem perfume boticário, moletom, tênis, então assim, tem toda uma vivência muito parecida com a nossa. E ela cresce num condomínio em que as meninas faziam a carteirinha para frequentar a piscina. Achei muito legal essa ambientação que a Mariana trouxe para essa trama. E aí, por esses flashbacks e por essas lembranças, nós vamos entendendo alguns comportamentos da Ana, como ela foi criada. E é muito, muito interessante essa questão da maternidade, a questão do título, né? As pitangas verdes, ela fala que tinha uma pitangueira perto da janela dela e que era difícil ver, né? E experimentar as pitangas já maduras, porque as que ficavam mais baixas as pessoas pegavam, não davam tempo de amadurecer, e as que ficavam nos galhos mais altos os passarinhos acabavam picando. Então acho que essa metáfora que ela faz, né, do amadurecimento, de esperar as coisas acontecerem com a pitanga é muito interessante. Fiquei às vezes com água na boca porque eu amo pitanga, né? Sou da época também que a gente ficava atrás dos pés de pitangueira tentando pegar essas frutinhas aí azedinhas e que eu gostava tanto, gosto ainda, né? Então eu acho que isso foi uma experiência muito interessante. Mas a experiência mais interessante é essa relação da mãe, a mãe Ana e a mãe da Ana. Então assim, nós vamos aqui acompanhar. Ela vem para desmontar o apartamento que a mãe morava sozinha. Ela achava que ia ser uma coisa rápida, né, de se livrar das coisas da mãe, mas ao mesmo tempo que ela está lá, ela começa a relembrar uma série de coisas. Então essa despedida, não só da mãe, mas eu acho que é uma despedida e um reencontro da Ana adolescente, da Ana criança, isso me tocou muito, eu achei assim muito bonito. E aí tem uma outra personagem muito interessante que é a Márcia, que é uma motorista de Uber, de aplicativo, e que a Ana vai precisar dos serviços dela, e ela tem um papel na trama muito interessante, de dar um colo, de dar um direcionamento num momento tão simbólico da vida da Ana. Eu não quero contar muito aqui para não estragar, que eu digo assim, né? Para mim seria estragar a experiência de leitura, mas para não interferir, vamos usar essa palavra que eu acho que fica melhor, na experiência de leitura de vocês. Mas eu acho que assim, tem uma coisa nesse livro que a Mariana foi assim, certeira. É um livro de muitas camadas, mas é um livro assim que Mariana foi muito certeira nessa questão da maternidade. Eu sempre falei isso. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente aprende a ser mãe quando a gente entende a nossa relação de filho. Muitas coisas, eu fico até emocionada, eu não sou de me emocionar muito fácil, que eu não entendia e que eu criticava na minha mãe, hoje eu entendo, reconheço, e não só isso, faço igual. Então, acho que assim, são essas vivências, e eu acho que a Mariana traz isso de uma forma muito certeira, de uma forma, ao mesmo tempo que é muito pontual, é muito sensível e muito delicada, e que provoca uma reflexão muito interessante.
ela se afasta da mãe, porque ela imagina que a mãe não está disponível para ajudá-la na sua maternidade, mas a mãe tem todo o direito de vivenciar uma vida depois de tanto trabalho, de mais descanso, sem tantas preocupações e sem a responsabilidade de ajudar a criar os filhos da filha, os netos. Hoje eu entendo isso de uma forma muito clara, mas eu também questionei muito quando eu tive os meus filhos sobre esse papel da maternidade, o papel da avó, no caso, né? Eu acho isso muito interessante, é uma discussão assim, uma reflexão muito, às vezes muito difícil, dolorosa, mas muito importante. Então eu acho que tem um apaziguar, eu acho que a Ana, ela consegue, com a sua vivência, entender a mãe, entender essa maternidade que não é cor-de-rosa, muito pelo contrário, que muitas vezes não estamos preparadas, que muitas vezes não temos esse instinto materno tão claro como todo mundo diz, muito pelo contrário. Então, assim, eu achei essas reflexões que ela traz muito, muito interessante. Eu vou destacar aqui uma passagem que eu coloquei, que eu achei muito interessante. Ela diz assim, ó: achei que seria fácil me livrar dos objetos da minha mãe, afetos dela. Só dela, repeti para mim mesma. Ao abrir aquela caixa, no entanto, me dei conta de algo novo, algo que eu, apesar de mãe, ainda não tinha aprendido. Os afetos de uma mãe são os afetos dos filhos. Guardei a foto. Então, por aqui, você já imagina o que você encontra nesse livro. Foi um livro, assim, muito poderoso. Eu acho que foi uma das leituras mais intensas que eu tive nos últimos tempos e me fez muito sentido, né? Conversou muito com os meus sentimentos enquanto mãe, enquanto filha. E eu gostei muito da forma como a Mariana traz esses personagens. Ela traz também uma questão de expatriados, né, de pessoas que vão viver fora. Então, a Ana, ela é uma advogada que ela vai viver no exterior com o marido, na época ela era casada, né, com o Cadu, e tem os filhos, né, pequenos, que estão lá com eles. Então ela fala sobre essa questão de pertencimento, não pertencimento, da língua, desse menino que tinha algumas questões importantes, em termos pedagógicos, em termos comportamentais, e como isso era visto pela escola do lugar em que eles moravam. Achei muito interessante essas questões todas que a Mari traz. Então, assim, é uma leitura que eu recomendo demais. Mari, parabéns pelo teu livro, que livro lindo, que livro real, tocante, sincero, emocionante. Fiquei muito emocionada. Espero os próximos livros seus, com certeza. Quero muito ler outros livros. A Mari também é mediadora de clubes de leitura. Fico me questionando, eu sempre tenho essa curiosidade, é uma curiosidade, eu acho que isso não interfere na leitura, mas o quanto tem de autobiográfico, né? A personagem tem a mesma profissão da Mariana, mas não sei o quanto isso tem de autobiográfico, ou se tem, ou se não tem, mas é uma questão que me deixa curiosa. Então, esta é a leitura deste mês. Só falar mais um pouquinho sobre a edição linda, 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 linda. Eu acho que na época a Mari trouxe uma votação sobre a capa. Eu acho que eu ajudei a escolher, eu entre muitos leitores, claro, né? E a edição, assim, é muito bonita, tem essas páginas em preto, que eu gostei bastante. Ela começa, além do prólogo, o capítulo começa quinta-feira, 12 de maio de 2022, então logo depois da pandemia, né, quando as coisas voltaram a uma certa normalidade, que a Ana conseguiu voltar, e termina em segunda-feira, 16 de maio de 2022. E eu queria também, e depois tem os agradecimentos, e eu queria também dizer que é um livro, assim, apesar de ser muito emocionante e trazer a questão, né, do luto, da despedida, né, tem uma coisa muito simbólica, mas ele tem um humor também, né, em algumas situações, assim, até meio hilárias, assim,
né? Tem um certo humor que me agrada muito, que não é um amor assim, um humor é o meu ato falho, né? Descartável, uma coisa assim boa, muito bem colocada, muito bem trabalhada. Então essa aqui é a minha dica de hoje do desafio dos 12 livros para 2026, março, Pitangas Verdes, da Mariana Lobato Botter. Um livraço, baita livro bom. Já espero os próximos. E parabéns também por esse concurso e para Labrador, que faz essas edições que eu adoro. Eu sempre marco bastante coisa e é um livro que vai ficar marcado no meu coração e nas minhas emoções. Um beijo, turma, e até a próxima.